Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De agosto de 2012. Com 2 gols de vantagem, o São Paulo pega o Bahia daqui a pouco no Morumbi e tenta garantir vaga para a sequência na Copa Sul-Americana. No Palmeiras, o técnico Felipão quebra a cabeça para definir a equipe que vai enfrentar o Botafogo amanhã no Engenhão. Departamento médico confirma que cirurgia de Marcos Assunção e Fernandinho foi um sucesso. Corinthians. Declarações polêmicas depois do clássico com o Santos ainda são o assunto mais comentado nos treinamentos do Timão. Você vai ver também. O ginásio do Pacaembu ficou lotado para mais uma edição do Jungle Fight, a maior competição de MMA da América do Sul. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Filosofia na TV Gazeta tem. O novo escolhido da máquina é filósofo. Educação na TV Gazeta tem. O novo escolhido da máquina é doutor em educação. Mário Sérgio Cortella da Gazeta tem. Sócrates, o filósofo, dizia só sei que nada sei. Isso não é verdade? O jogador. O jogador jogava muito. Ele bate um bolão. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h40 da noite. O metrô vai visitar diversos domicílios para saber como as pessoas se deslocam. É a pesquisa de mobilidade da região metropolitana de São Paulo 2012, que auxilia no planejamento e no desenvolvimento do transporte. Receba bem o entrevistador. Cada resposta ajudará a definir caminhos e soluções para a nossa metrópole. Pesquisa de mobilidade da região metropolitana de São Paulo 2012. Metrô, cada vez mais perto de você. Governo do Estado de São Paulo. Nossa cidade é a nossa grande casa, é o grande teto e o grande abrigo de nossa família. E o que aconteceu nos últimos anos na vida do paulistano? A nossa vida melhorou dentro de casa, mas piorou da porta da rua para fora. Nós, paulistanos, sentimos dentro de casa os efeitos de uma forma humana e competente de governar, impulsionada pelas políticas de Lula e Dilma. E sentimos na rua, no corpo de nossa cidade, os efeitos de uma forma incompetente e insensível de gerir os problemas urbanos. É por isso que o paulistano quer mudança. É por isso que o paulistano quer o novo. Nós somos o novo e vamos fazer São Paulo mudar. De agito já toma conta das lojas. Isso só quer dizer uma coisa: acabou a prestação dos móveis na Casas Bahia. Aproveite, tem cama box com molas a partir de R$299 à vista. Não perca também colchão de casal DS45 Ortobon com 20 centímetros de altura por apenas R$43,90 mensais. E garanta já sua cama box de casal Probel por apenas R$72,90 mensais. Tudo isso é Casas Bahia. Venha e surpreenda-se. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Enfrentou grandes laboratórios para fazer os genéricos. Enfrentou a indústria do cigarro pela saúde da população. Enfrentou poderosos para fazer a lei do meio ambiente mais avançada do Brasil. Serra, ideias novas, coragem e competência. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou a criação da lei da ficha limpa, que agora começa a vigorar. A lei da ficha limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.
Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora. Coração, não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Um cara que canta essa letra só pode ser um eterno romântico. E é esse romântico que já apaixonou multidões com seu sucesso, que vem cantar e nos encantar. Nosso querido José Augusto. E a Esther Rocha fuxica com a gente sobre o seu artista favorito? Então, sinceramente, você tem que assistir, ou não? Porque eu tô aqui te esperando. Todo seu, hoje, 10h40 da noite. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da invasão estrangeira no Campeonato Brasileiro. Os gringos estão em 14 das 20 equipes que disputam a Série A do Nacional. Muitos deles como titulares absolutos em seus times. O Gazeta Esportiva fez um balanço dos jogadores de fora do país que estão atuando por aqui e as razões da chegada de tantos atletas ao futebol brasileiro. Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia, agora nós vamos invadir sua praia. Nunca num campeonato brasileiro da Série A atuaram tantos jogadores estrangeiros. A valorização do real na economia mundial e a proximidade com o país de origem, no caso dos atletas sul-americanos, são os principais fatores para trazer os gringos ao nosso futebol. Dos 20 clubes da primeira divisão, existem 36 atletas que não nasceram no Brasil. Apenas a Ponte Preta, a Portuguesa, o Náutico, o Sport, o Bahia e o Atlético Goianiense não possuem estrangeiros no elenco. Entre eles, a imensa maioria, 16, são argentinos, 5 uruguaios. Os paraguaios possuem 4 representantes e os chilenos, 3. Existem também 2 colombianos e 2 peruanos na elite do futebol brasileiro. Um equatoriano, um holandês, um boliviano e um chinês fecham a conta. Desses jogadores, 6 deles atuam na defesa, 19 no meio de campo, seja na marcação ou na criação, e 11 no ataque. O Internacional faz jus ao nome e, junto ao Figueirense, é o clube com o maior número de estrangeiros no plantel, 5. O Corinthians possui 4, contando o chinês Zizal, apesar do marketing sobre o atleta. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Santos contam com 3 estrangeiros no elenco. Vasco, Grêmio e Botafogo têm 2 atletas não brasileiros no time, enquanto Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e Curitiba possuem um representante. Contudo, pelas regras do futebol brasileiro, apenas 3 estrangeiros por clube podem ser relacionados para um jogo. As principais contratações desse Brasileirão vieram de outros países. O holandês Clarence Seedorf chegou ao Botafogo com status de ídolo, assim como o uruguaio Forlan aterrissou em Porto Alegre para ser referência no Internacional. Clube onde também se destacam os argentinos Guinhaçu e D'Alessandro. No Palmeiras, o argentino Barcos não para de fazer gols e o clube também conta com o mago Valdívia. Já no Cruzeiro, o hermano Montijo é cobiçado por muitos clubes, mas continua na toca da raposa. No Santos, Pato Rodrigues estreou com gol. Enquanto no Corinthians, Paulo Guerreiro e Martínez são as esperanças da Fiel no ataque. Carlitos Teves em 2005 e Dário Conca em 2010 foram os únicos estrangeiros que já receberam o prêmio oficial de melhor jogador de um campeonato brasileiro. Será que um desses estrangeiros vai repetir o feito esse ano?
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu sempre vi com bons olhos a contratação de atletas estrangeiros no futebol brasileiro. Pena que o futebol brasileiro se interessou pelos craques, especialmente da América do Sul, tardiamente, né? Isso é uma coisa de 10 anos para cá. 10, 15 anos para cá. E grandes jogadores passaram por aqui. Tivemos, por exemplo, o Valdívia, que é chileno, eleito o melhor do Brasileirão. O Carlitos Teves, que é argentino, melhor do Brasileirão. O Petkovic, que é sérvio, também é eleito o melhor do Brasileirão. Quer dizer, além, principalmente, porque muitos dos nossos jogadores, agora isso está mudando um pouco também, sempre foi para a Europa muito cedo. Então o nível técnico do campeonato caía muito e aí facilitava ainda mais o aparecimento de jogadores bons do exterior brilhando no nosso futebol. E a tendência é que neste ano tenhamos também mais um estrangeiro arrebatando corações. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro que essa vinda de jogadores do exterior se deve à situação econômica do nosso país, né? Se talvez nós não tínhamos no passado um número excessivo, né? Um número grande como temos hoje, como destacava o Celso, era muito mais nem por nenhum tipo de preconceito, viu, Celso? Era muito mais pelo aspecto físico, por exemplo, financeiro. Por exemplo, na Argentina, na sua Argentina, você sabe lá que os jogadores estão tentando buscar um outro mercado. E se não vem o europeu, o mercado brasileiro é visto com bons olhos para o profissional do futebol. Então, além disso tudo colocado, vale agregar também a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo aqui no Brasil, então não só os brasileiros voltando da Europa para cá, mas como outros jogadores de um porte importante, como o próprio Seedorf, entendeu? Retornando, melhor, vindo para jogar no futebol brasileiro. Acho que é um conjunto e isso enriquece muito, não só o Campeonato Brasileiro, mas como o futebol brasileiro de um modo geral. É muito legal isso. Muito bem, a nossa enquete de hoje é sobre o São Paulo, que daqui a pouquinho enfrenta o Bahia pela Copa Sul-Americana, partida da qual a gente fala já já. Mas para aquecer, vamos à pergunta que está no ar no site gazetesportiva.net. Como o São Paulo irá conseguir a vaga para a Copa Libertadores? Você acha que será pela Copa Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro, ou você acredita que o São Paulo não vai chegar à Libertadores de 2013? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. O que vocês acham? Eu acredito que a Sul-Americana é um caminho, aquele velho chavão, um caminho mais curto, não é? Já que o Campeonato Brasileiro é um equilíbrio muito grande e na Sul-Americana não há nenhum bicho papão. São Paulo focando na Sul-Americana, eu entendo que possa chegar essa vaga tão sonhada da Libertadores na Copa Sul-Americana. E um detalhe, o Juvenal já prometeu, inclusive, para o técnico Ney Franco, me dê a Sul-Americana que eu lhe darei um bom time na próxima temporada, já projetando Libertadores. Ou seja, avacalhou, escancarou com o time atual, né? Né? Me dê a Libertadores que eu te dou um bom time, deveria ser o contrário, né? Eu te dou um bom time e você me dá a Libertadores. Há uma inversão de valores. Faz parte do folclore e eu acredito também que o São Paulo garanta a vaga na Libertadores pelo caminho mais fácil, que é a Copa Sul-Americana. Muito bem, futebol internacional, depois de jogar no final de semana, o Barcelona entrou em campo de novo nesta segunda-feira e o Manchester United se deu mal na estreia do holandês Van Persie. Na estreia de Van Persie com a camisa do Manchester United, os Diabos Vermelhos tropeçaram diante do Everton fora de casa. O único gol do jogo saiu da cabeça de Fellaini, escorando a cobrança de escanteio de Gibson. 1-0 Everton e só. Na Espanha, o Barcelona, jogando com o time sem titulares, perdeu para a Sampdoria em jogo amistoso válido pelo troféu Juan Gamper. O gol da partida foi de Soriano, logo aos 2 minutos da etapa inicial. Na Holanda, a bola também está rolando pelo campeonato local. Enquanto o PSV venceu bem na reestreia de Van Bommel, o Feyenoord teve problemas com a arbitragem. Confira. Pela segunda rodada do campeonato holandês, o Feyenoord teve que jogar contra o Heerenveen e também contra o Juizão, que não viu esse pênalti claro de Martin de Roon. Já no segundo tempo, ele anotou um pênalti, só que contra o Feyenoord, e ainda expulsou o zagueiro do time da casa. Juricic, que não tem nada a ver com isso, bateu bem e abriu o placar, 1-0. Sorte do árbitro, que Schaken estava inspirado e fez bela jogada antes de empatar o jogo e definir.
Feyenoord 1, Heerenveen também 1. No retorno do meio-campo Van Bommel, Eindhoven, o PSV goleou o Roda Kerkrade por 5-0. O primeiro da equipe da casa foi de Strootman, de cabeça. O segundo foi um golaço. Toivonen desviou de letra o chute de Mertens e matou o goleirão. Jogada pela direita com Lenz, que tentou cruzar, mas a bola pegou em Tamata e entrou. Nova jogada de Lenz, que agora não precisou da ajuda de ninguém para marcar. Foi o 4º gol da partida. E para fechar, o Wijnaldum tabelou com Mataves e completou a goleada do PSV, que conseguiu a primeira vitória no campeonato. Tá aí o campeonato holandês, não tem o mesmo glamour, a mesma importância de um campeonato espanhol, de um campeonato italiano, de um campeonato inglês, mas também é um campeonato muito interessante. Eu me lembro de ter dito aqui ontem, quando comentávamos os erros do Emerson auxiliar na partida entre Corinthians e Santos, que infelizmente erros de arbitragem têm ocorrido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E está aí mais um exemplo, né, de erro de interpretação, de equívoco da arbitragem. É algo que merece uma reflexão. Obviamente, para nós fica muito mais fácil qualquer análise, porque a gente tem um número infindável de câmeras mostrando o jogo e o árbitro tem só aquela fração de segundo para tomar uma decisão. E não é fácil, sem dúvida alguma não é fácil. Então, um dos caminhos seria a profissionalização da arbitragem. A arbitragem só faz isso para que possa trabalhar melhor os reflexos, ter um treinamento mais forte, mais rigoroso, e tem que se pensar também no uso da tecnologia. Não dá para a gente ficar repetindo erros e mais erros que comprometem o trabalho e achar que isso faz parte do futebol, faz parte da discussão. Há muito dinheiro em jogo, até por isso a lisura tem que prevalecer sempre. Ô Celso, a arbitragem, ela... nos árbitros de ponta, ela é praticamente profissional, porque o cara não tem uma atividade paralela trabalhando 2, 3 vezes por semana viajando pelo Brasil. Um árbitro da Série A, ele recebe algo em torno de mais de R$1.000, eu não sei o valor exato, mas mais de R$1.000 por partida. Se você fizer a conta, o cara ganha 6 pau por mês. É pouco. Não. É pouco se você levar em consideração. Não, tô falando no mínimo, não vou entrar. Tanto quando o cara ganha muito. Muito provavelmente com esse valor ele não vai só apitar. Tanto quando o cara ganha muito ou ganha pouco, a gente não entra no mérito. Mas o que eu sei é o seguinte, que desde que eu me conheço por gente, desde que eu acompanho futebol, os erros de arbitragem existiram e vão continuar existindo, porque o árbitro é humano. O que a gente pode é tentar aprimorar para que não aconteça. E não entenda, por exemplo, o Filipão, que há uma perseguição no Palmeiras, né? Dessa vez foi o Corinthians, amanhã é o Flamengo. É claro que no Palmeiras foi uma sequência de erros e irrita cada um. O Tite ficou bravo e com propriedade no final de semana, mas não é uma unanimidade apenas aqui, uma realidade apenas do futebol brasileiro. Tá aí, na Europa também está acontecendo. Bom, todo dia a programação esportiva da TV Gazeta começa ao meio-dia com o Super Esporte. E amanhã o programa estará cheio de atrações, olha só. Turma, amanhã ao meio-dia no Super Esporte, tudo o que aconteceu entre São Paulo e Bahia na Copa Sul-Americana. Também vamos falar sobre Palmeiras, que enfrenta o Botafogo, além das últimas novidades do Corinthians e César Cielo, competindo no troféu José Finkel. Te espero amanhã, você sabe o horário, meio-dia com o Super Esporte. Hora dos recadinhos, faça parte do time do Gazeta Esportiva no Twitter, é só você nos seguir, twitter.com/gazetesportiva. Lembrando que você também pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net. Agora é só entrar no site que você consegue assistir o programa ao vivo e rever as edições que você perdeu do programa no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. Quero mandar um beijo pro Orlando Carlos Ferraro Neto, que fez bloquinhos com as nossas fotografias, vários bloquinhos, ó, que bonitinho. Mostra, Celso. Ai, que legal. Tá vendo só? Muito obrigada, Orlando, um beijão pra você, viu? Esse aqui vai pra minha avó. Sinta-se abraçado, obrigado pela homenagem. Minha avó vai amar, minha mãe, sua família, né? Gente. Você vai fazer isso para marcar território, né? Dá pro maridão e tal. Vou dar, para ele ir na reunião no trabalho dele com a minha fotografia. Para você que gosta de futebol, tem um lance imperdível agora. Eu tô falando do combo 3 em 1 da Vivo. Olha só, por apenas R$ 129,80 por mês, R$ 129,80 por mês, você tem Vivo Speed 20 mega, que é a internet com o dobro de velocidade da concorrência, mas pelo mesmo preço. Você vai baixar
tudo que você quiser em altíssima velocidade, super rápido. Tem também o Vivo TV com 28 canais em HD. Aquela super imagem, sendo que são 10 canais só de esporte, você não vai perder nenhum lance. E no Vivo Fixo, você monta o seu plano de acordo com as suas necessidades. Ligue agora e ainda leve, Telecine, HBO e Sexy Hot grátis por 30 dias para você se divertir. Não perca tempo, assine já o combo 3 em 1 por apenas R$ 129,80 por mês. Na Vivo é assim, não tem fidelidade nem multa. Ligue 10315, repetindo, o número é fácil, 10315, combo 3 em 1 da Vivo. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco. Zé Roberto Guimarães conta detalhes da conquista do ouro olímpico em Londres. Declarações de corintianos e santistas ainda repercutem depois do clássico do final de semana. Palmeiras tenta driblar os desfalques contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E os preparativos do São Paulo para enfrentar o Bahia pela Copa Sul-Americana. Aí sim, hein? Brasileirão é na Gazeta. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala turma agora, quem vai ser o campeão? Todo o Brasil hoje é pura emoção. No gramado, futebol é nossa paixão. Aqui na Gazeta, de segunda a sexta-feira tem Super Esporte com Thiago Oliveira. Já chegou a hora, tempo de Brasileirão. Fala turma agora, quem vai ser o campeão? Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Patrocínio Projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Nos últimos 12 anos, a Prefeitura de São Paulo foi dominada pela disputa entre o PSDB e o PT. Um tentando ocupar o espaço do outro. E nessa picuinha quem perde é você. Tá mais que na hora de colocar São Paulo em primeiro lugar. Faça chuva ou faça sol, aqui a bola rola todos os dias. E não falta candidato artilheiro. A quadra totalmente coberta fica numa escola pública. A Escola Municipal de Oiticicas, em Viçosa do Ceará, no Ceará. Pois é, toda escola pública pode ter uma quadra poliesportiva. Existem recursos só para isso, repassados diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Você está assistindo Gazeta Esportiva. 2 anos atrás, eu pedi ao povo brasileiro para votar na Dilma. Pouca gente conhecia ela, mas confiou em mim. Hoje, mais que nunca, o Brasil sabe que votou na pessoa certa. Com a mesma convicção, eu peço agora ao povo de São Paulo que vote em Fernando Haddad para prefeito. Conheço ele bem, trabalhou comigo e foi o melhor ministro da educação da história. Com o meu apoio, o seu e o da Dilma, ele vai ser o melhor prefeito da história de São Paulo. A vida é feita de conquistas. Quando a gente elege um candidato, a gente coloca o nosso futuro e de um monte de pessoas que a gente gosta nas mãos de alguém que vai nos representar. Tudo que ele fizer em nosso benefício vai tornar a nossa vida melhor. Esse é o prêmio de quem vota limpo. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Deputado do Seguro-Desemprego, senador do Real, ministro dos Genéricos, prefeito das Amas e do Mãe Paulistana, governador dos AMES, da expansão do metrô e do ensino técnico. Ideias novas, coragem e competência. Serra Prefeito. Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. CPI do Cachoeira, a procuradora afirma ter apreendido 167 milhões de reais em bens do bicheiro durante a Operação Monte Carlo. Um serviço que é pago, mas nem sempre garante segurança e conforto de estacionar em shoppings de São Paulo. Nossa equipe mostra os problemas frequentes, como falta de vagas, vandalismo e furtos.
Mais um ônibus é incendiado em São Paulo. Desta vez o alvo foi um coletivo que passava no bairro Lajeado, no extremo leste da capital. E ainda eleições 2012, pesquisa do Datafolha mostra pela primeira vez o candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, à frente de José Serra. Começa a temporada de seleção para vagas de trainee, um processo que prepara os participantes para cargos de liderança nas companhias. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! No último domingo, o Mesa Redonda Futebol Debate recebeu o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães. Ele falou sobre a conquista, falou sobre as dificuldades, o papo que mudou o comportamento das atletas e as superstições dele em Londres. Dá uma olhadinha. O jogo da Coreia, esse grupo nunca tinha perdido para a Coreia. Esse é o detalhe. E eu dirigi a Kim, que é hoje a melhor jogadora do mundo, a mais completa do mundo, coreana, lá no Fenerbahçe. Esse ano conheci essa jogadora muito bem. E ali foi complicado, foi uma noite mal dormida, quer dizer, ninguém conseguiu dormir, todo mundo se perguntando o que estava acontecendo. E às 11 horas da manhã no dia seguinte, Vanderlei, a gente conversou muito. Choramos junto, ali a gente foi para o fundo do poço. E a única maneira da gente sair era realmente baixar a bola, não valorizar o erro e valorizar o acerto e a bola seguinte. E ali todo mundo se ajudou muito. Eu acho que aquela derrota nos ajudou a entender o que estava acontecendo com o time, a pressão que estava sendo exercida em cima das jogadoras, a responsabilidade que elas estavam pegando de uma maneira que elas não estavam conseguindo jogar, porque um erro era uma tonelada nas costas, num bloqueio que tomavam, numa bola batida para fora, num saque errado. Estava muito difícil. A partir do momento que elas relaxaram, e aquela derrota realmente ajudou. Nesse processo todo, o momento do corte da Mari foi o mais conturbado? Não só da Mari, da Fabiola também. Eu acho que cortar é o pior momento para um treinador. E foi muito duro cortar a Mari. Mas eu achei que naquele momento ela não estava tão focada, ela não estava bem. Ela já tinha feito uma Copa do Mundo no Japão abaixo do que ela costuma jogar. E não estava realmente fluindo, estava com dor no joelho, dor no ombro, não estava se apresentando da mesma maneira e a gente precisava de muita energia para essa seleção e a gente achou que a Mari não ia ser a jogadora adequada para o momento. As meninas são mais chatas do que os rapazes? É mais difícil treinar feminino do que masculino. Por quê? Porque o masculino é mais direta a relação. Com o homem é mais direto. Você fala, você briga. E outra, se você não gosta do cara, né? Tô dizendo assim, de jogador, vocês que jogaram, eu que joguei, eu posso não gostar do cara que está do meu lado. Mas se o cara, na hora do jogo, ele resolve, você vai ajudar, você vai dar força. Mulher já não funciona dessa maneira. Não? A briga continua na quadra? Continua na quadra. Mas que coisa, né? Ô Zé, e tem TPM, as jogadoras, como que você lida, né, com esse momento? Eu prefiro não dar treino nesse momento. Mas é complicado, principalmente num grupo de mulheres, pode acontecer de todas menstruarem na mesma semana. Isso, no mesmo período. Isso nós temos o controle, nós controlamos a menstruação delas, até por coisas fisiológicas, né? Porque fluxo normal, vida que segue. Pouco fluxo pode ser um overtraining ou um fluxo muito acima do normal, muita perda de cálcio, potássio, pode gerar contusão. Então a gente monitora, até porque algumas jogadoras ficam muito sensíveis, dores de cabeça, dores nas costas, né? A luminosidade, a um som mais alto. Algumas delas não conseguem treinar na TPM e a gente respeita esse momento. É difícil. Não é fácil não, quando a Michele tá complicado aqui, né, Celso? Na hora, já. Você está, pois é, já vem a confirmação imediatamente. Eu não tenho esse problema. Não, né? Tá bom. Quem tem problema somos nós, que temos que aturar. Olha, se o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos ainda está longe das potências do esporte mundial, nas Paralimpíadas, o país está entre os 10 melhores do mundo. Posição essa que é resultado do esforço e da dedicação de verdadeiros heróis, que superam não só as dificuldades físicas, como também a falta de estrutura, de apoio e de reconhecimento.
A deficiente visual Terezinha Guilhermina, recordista mundial e medalha de ouro nos 200 metros rasos em Pequim 2008, é um dos exemplos de superação e esperança de medalha em Londres. A Terezinha Guilhermina, de 33 anos de idade, pode ser chamada de Usain Bolt do atletismo paralímpico. Recordista mundial dos 100, 200 e 400 metros rasos na categoria T11, na qual competem atletas com perda total da visão, a velocista é uma das principais apostas brasileiras na Paralimpíada de Londres, que acontece entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro. E o favoritismo de Terezinha é resultado de muito esforço, dedicação e ousadia na hora de estabelecer metas. Eu sempre disse que eu queria ser a melhor do mundo quando eu era criança. Se eu fosse uma policial, eu queria ser a melhor do mundo. Se eu fosse uma gari, eu queria ser a melhor gari do mundo. E aí, quando eu me vi diante da pista de atletismo, eu falei, eu quero ser a melhor atleta do mundo. Comecei a sonhar com isso. Todo treinador que aparecia para treinar, eu falava para ele, você me treina para me quebrar o recorde mundial? Ele, você não sonha? Aí ele falava assim, você acha que você não sonha muito alto, não? Sonhar alto é o início do caminho para atingir o topo. E a atual fase de Terezinha é uma das melhores da carreira. No último dia 14 de julho, quebrou o recorde mundial dos 200 metros rasos, que já era dela, fazendo a marca de 24 segundos e 60 centésimos. Se o Usain Bolt queria virar uma lenda em Londres, Guilhermina não deixa por menos. Eu quero, em algum momento, levar no estádio minha neta, quero ser avó e ainda ser recordista mundial com a marca que eu fiz em Londres. Essa é a minha meta, vencer e superar. Que exemplo, né? O final de semana foi de artes marciais em São Paulo, com a edição número 42 do Jungle Fight. Luiz Henrique Gurian acompanhou o evento e mostra como foi. Muita luz, muito som, casa cheia. Ginásio do Pacaembu, palco de mais uma edição do Jungle Fight. É a número 42, maior competição de MMA da América do Sul. Categoria 61 quilos, vitória por pontos de Átila Oliveira no combate com Pilão Santana. Nocaute aos 22 segundos do segundo round. Jonas Bilharinho apaga André Urso. Categoria 77 quilos. Elcio Bolado parece sentir a diferença de idade. Aos 42 anos, enfrenta Daniel Valide Correia, 12 anos mais novo. Falta de combate, 2 cartões amarelos para Bolado. E vitória de Daniel Valide Correia por pontos. Mais categoria 77 quilos. Segundo round, 3 minutos e 36 segundos. Nocaute técnico. E Elias Silvério vence Giovanni Almeida. O argentino Martinho Otaviano precisa de 53 segundos no primeiro round para provocar a desistência do brasileiro Armando Polêmico e justificar o apelido de La Máquina. Derrota brasileira nos 66 quilos. Por pontos, o peruano Johnny Wazaki venceu Wagner Noronha. Edmilson Kevin vence a torcida contrária, faz sangrar Henrique Rasputin, que aos 3 minutos e 30 do terceiro round desiste. Giovanni Brutus e Ivan Batman. Combate muito esperado. Quem passar, fica 2 vitórias para conquistar o título de campeão da categoria 66 quilos e faturar o tão cobiçado cinturão.
35 segundos e Batman está pertinho do primeiro cinturão no MMA, porque já ganhou em outras categorias e fica sempre aquele pensamento, o UFC tô chegando, ainda tem muita coisa até lá. Bem, como eu já frisei aqui, o meu objetivo agora é ganhar o cinturão do Jungle Fight. Ganhando o cinturão, aí eu posso pensar em lutar lá fora. E quem vem pela frente agora? Qualquer um aí da categoria, o campeão que for pra semifinal pode vir quente que eu tô fervendo. Você disse que o UFC é a Copa do Mundo e o Jungle Fight é a Libertadores da América. Nessa disputa tem lugar pra todo mundo, um prepara mais pro outro? Pô, eu sou fã do UFC, sou o maior fã que o UFC pode ter, sou eu, adoro. Sou fã do Dana White, lógico, é um grande esporte. É a Copa do Mundo e a Libertadores da América ou a Champions League, como quem queira chamar. E você entra como nesse processo com a sua federação? Trabalhando forte para cada vez mais popularizar o esporte no Brasil. Eu não entendo muito desse tipo de luta não, mas só gostei do Anderson Silva que ele fez com aquele Sony lá, fanfarrão, né? O que falou foi uma delícia, bom, né? Mas olha, tem um recado legal pra você. Para impermeabilizar, é muito simples, é Baltec na sua laje. Baltec é a supermanta que impermeabiliza a sua casa. Acabe de vez com pinga-pinga, vazamento e umidade na sua laje. Com Baltec, você vai deixar a sua casa linda, sem bolor e sem manchas na parede e também no teto. Você pode escolher, olha só que legal, você pode escolher entre as cores cinza, branco, verde ou vermelho. Baltec é a solução mais econômica e eficaz para acabar de vez com a umidade. Basta abrir o balde, eu sempre digo, é muito simples. Você abre o balde e aplica como se fosse uma pintura, Michele. Com Baltec, tchau, tchau para o pinga-pinga. Quer renovar o seu piso, deixar a sua casa com cara de porcelanato sem quebra-quebra? Então vá de Baltec Transparente. Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante que renova e deixa um brilho lindo, sem quebra-quebra e sem sujeira, que é muito importante. Não perca tempo. Passe o Baltec Transparente no muro da sua casa e se algum engraçadinho pichar, num instante você vai conseguir limpar sem maiores problemas. Acesse agora www.supermanta.com.baltec. Baltec.br, supermanta.com.br. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. 3 jogos abrem a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. No Clássico Catarinense, o vice-líder Criciúma vai receber o Avaí. Na Arena Barueri tem confronto paulista. O Lanterna Grêmio Barueri vai enfrentar o 18º colocado Guaratinguetá. E no duelo entre mineiros, o Ipatinga, penúltimo colocado, vai pegar o América Mineiro. Os jogos começam às 9 horas da noite. Flamengo agora, garrafa. O atacante Adriano está de volta ao rubro-negro. Depois de se recuperar da segunda cirurgia no tendão de Aquiles esquerdo, o centroavante foi examinado ontem pelo médico do clube, José Luiz Runco, que o liberou para voltar ao futebol. Após o aval clínico, o representante do jogador e dirigentes do Mengão se reuniram para acertar os detalhes do contrato na manhã desta terça-feira. Com o sim do imperador, do Tufão, é melhor dizer, do imperador, ex-imperador, ele fica no clube até o fim do ano em um contrato por produtividade. Inicia os treinamentos com os companheiros amanhã. Em 94 jogos pelo rubro-negro, Adriano tem 46 gols marcados e tem como principal conquista o Brasileirão de 2009. Celso e Garrafa, o Tufão ainda pode ajudar o Flamengo? Porque ele está na forma física do Tufão, não mais do imperador, né? O Adriano, eu já desisti dele. Eu já tive a oportunidade em outros acertos de acreditar num recomeço do Adriano, apostar na possibilidade dele voltar a ser um profissional de verdade, de fato. O Adriano, levando a profissão a sério, é atacante da seleção brasileira. Mas o Adriano que passou pelo Corinthians, pela Roma, pelo próprio São Paulo, sabe, tá longe, pelo Flamengo. Não é um Adriano digno de confiança. Eu sinceramente não quero mais me desgastar falando do Adriano. Vou esperar ele acertar com o Flamengo, entrar em campo e aí o que ele jogar eu falo. Sobre a expectativa eu não tenho nenhuma. Olha, eu tô mais ou menos nessa esteira do Celso, né? Porque é lamentável um jogador da qualidade do Adriano se prestar a esse tipo de comportamento. Ele foi um fracasso no Corinthians, né? Não foi profissional. Saiu falando mal do Corinthians que o acolheu e se deixar novamente ele sai e ainda fala mal do Flamengo. Agora, o que eu lamento, Celso, ele
ter assinado um contrato aí, parece, de R$75 mil por partida que ele entrar em campo. Né? É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Mas imagina você ganhar, imagina você em casa fazendo a conta do que você leva para ganhar 150 mil por semana. Não, mas o detalhe é o seguinte, você pode até considerar que tem lá concentração, que tem o treinamento, mas R$75 mil por 90 minutos? Mas o problema é o seguinte, o problema é que esse dinheiro não sai do bolso da Patrícia Amorim, da presidente do Flamengo, que está fazendo política com o Flamengo, porque a torcida do Flamengo, ela quer muito o Adriano, né? Ela é grata ao último título brasileiro que conquistou o Flamengo. E aí o que acontece? Estamos em época de eleição e a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, né? Ela está pensando como política e não como presidente do clube, porque qualquer presidente de um clube pensando no bem-estar do clube, não contrataria o Adriano, principalmente com essas cifras. Enfim, boa sorte. E será que ele vai treinar amanhã? Sem jogos marcados para o meio desta semana, o Corinthians segue se preparando para o clássico contra o São Paulo, domingo no Pacaembu. Jogadores e comissão técnica do Timão garantem que a derrota contra o Santos no último final de semana não deve mudar em nada as últimas boas apresentações da equipe. Mas o assunto Neymar continua dando o que falar. Veja com Osmar Garrafa. No próximo domingo, o Corinthians tem clássico contra o São Paulo. Mas no Timão, o assunto ainda continua sendo a polêmica partida contra o Santos do último final de semana. Paulo André comentou a punição da comissão de arbitragem ao assistente Emerson Augusto de Carvalho, que por ter validado esse gol com o tríplice impedimento, vai ficar de fora das escalas do Campeonato Brasileiro por pelo menos 30 dias. Erros acontecem, mas o erro foi grotesco, né? Foram 3 erros consecutivos num lance capital, e acho que é justo que ele saia um pouco, que ele se recicle, que ele melhore, para quem sabe um dia ele possa voltar. A polêmica de Corinthians e Santos foi além da arbitragem. Para Paulo André, as simulações de falta de Neymar também merecem punições. Dentro de campo você tem direito de fazer tudo, ou o que você quiser, e se você pisar fora da regra ou fizer alguma coisa diferente, como simulação, como aquilo que ele fez com o Chicão, ele tem que ser punido e advertido com cartão. A regra diz isso. Então, se ele simular 2 vezes, ele tem que ter o primeiro cartão, o segundo cartão e sair expulso. Ô, Paulo André, mas é só o Neymar que simula a falta? E no Corinthians, hein? Existe em todos os times, que todos sejam punidos, porque isso é o antijogo, né? É tentar ludibriar, enganar. E acho que a gente está tendo exemplos positivos da Europa, dos clubes europeus, dos grandes campeonatos, em que o público de lá ele é contra isso, né? Ele contesta. Algumas declarações que vieram por parte da equipe da Baixada são pontos de discordância entre corintianos e santistas. A primeira delas é essa do técnico Muricy Ramalho. O Corinthians ele nunca sai para ganhar o jogo, ele sai para jogar no erro do adversário, sempre. Essa não sempre a proposta do Corinthians é essa, é atrás da bola, né, dar o campo para o adversário jogar, e quando você erra, a gente toma o contra-ataque. Eu acho que está errado. A gente procura o gol, tanto é que fez 2, teve boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Agora que o sistema de marcação ele é efetivo, ele é bom, e os 11 jogadores marcam, isso também é verdade. Agora, se não procurar o gol, não faz gol, pô. Fica no 0. E dificilmente a gente não faz gol nos jogos. O próprio Muricy, ele também fez bastante isso quando ele trabalhou no São Paulo, não fez? Com os 3 anos que ele foi campeão. Quer mais polêmica, Paulo? E que tal essa declaração do lateral Léo logo após a partida de domingo, hein? 2 equipes de grande qualidade. O Corinthians é uma grande equipe. Mas no futebol, vamos ser verdadeiros, vamos ser coerentes. Santos é mais time, sempre foi. Depois que ganha é fácil, né? Quando perde, não fala nada. Então, deve haver respeito. Nós somos os atuais campeões brasileiros e campeões da Libertadores, temos nossos méritos. E a gente vai dar resposta em campo. Aqui a gente não tá para criar polêmica, não. Para finalizar a polêmica, um recado para quem se assustou com esse jeito Tite de ser. E vou dizer pro torcedor, só pro torcedor corintiano, só para ele, por favor, que todo o sentimento que ele tem, eu tenho também. O Tite tem costume de alternar o som, né, a voz dele, mesmo nas nossas palestras aqui, para atrair atenção, para chamar
a atenção dos jogadores para ele. E acho que ele fez isso com vocês também, né? Ele usa bem isso. E ele com certeza sabe o momento de fazer, ou pelo menos sabe dar ênfase naquilo que ele tá querendo. Bom, a verdade é uma só, Celso, Michele e você em casa. Aqui estamos aí completando 48 horas do Clássico Santos e Corinthians e essa partida continua sendo assunto. Os pontos polêmicos, a arbitragem. O que ficou evidenciado? Que o nível da arbitragem não é bom, não é? A punição, afastar o árbitro por 30 dias, ela foi uma punição correta, mas por que só para ele? Por que teve uma repercussão tão grande no Corinthians? O Palmeiras parece que não tem tanta força nos bastidores quanto o Corinthians, porque o Filipão andou reclamando, não aconteceu nada. Em jogo do Corinthians já foram lá e puniram o Bandeira. Sobre o Neymar, eu entendo que o Neymar, ele apanha tanto, e aí estão querendo falar que o Neymar faz firula. Cabe à arbitragem coibir se o jogador simula ou não. Né? O Paulo André tá coberto de razão, mas se eu sou o Neymar, eu faria isso. O cara apanha demais mesmo, vale a malandragem, e o árbitro está lá para coibir a tal da malandragem. Sobre o Muricy Ramalho, que o Corinthians não busca a vitória, né, que fez essa crítica aí, eu tô com o Paulo André. O Corinthians encontrou uma forma de jogar, uma forma eficiente. O próprio São Paulo do Muricy também já foi assim, um time que tinha uma marcação muito forte quando ele jogava no São Paulo, e isso tem dado resultado, e o Corinthians tem uma campanha invejável na Copa Libertadores. E sobre o Léo, até no Twitter, né, que o Léo falou que o Santos sempre foi e é muito mais time que o Corinthians. Eu postei que não achei que o Léo foi legal, o pessoal, mas o futebol tá muito, entrevista muito correta. Não, é exatamente como disse o Paulo André, mas essa entrevista é legal antes do jogo, né? O Léo tinha que chegar no sábado e falar: seguinte, o Santos é mais time que o Corinthians e amanhã nós vamos ganhar. Aí é legal, aí tá valendo, né? Mas depois que ganhou, aí fica fácil, né, filho? Aí não tem jeito. Acertou os números da loto, dá os números da loto depois do resultado, até eu. Mas tudo bem, é legal, é notícia, mas eu acho extremamente desnecessário esse tipo de desnecessária. A brincadeira que tinha do Vampeta, essa declaração. A provocação é legal, se for no bom sentido. Não, mas aí não é provocação, ele tá, sabe, falta respeito, não é? Ganhou uma partida, ficar falando, tal, somos os melhores, somos chato, isso. Eu acho que o futebol não pode ser muito chato. Mas também eu acho desnecessário. Você falar, é desrespeitoso, é desnecessário. Eu acho esse tipo de comportamento eu acho desnecessário. O Léo foi extremamente infeliz. Ter dito depois do jogo, concordo, absolutamente foi infeliz. O técnico Felipão deve ter nada mais, nada menos do que 11 desfalques para a decisão de amanhã contra o Botafogo no Rio de Janeiro pela Copa Sul-Americana. O artilheiro Barcos está garantido. Henrique volta. Valdívia garante que está bem, mas ainda é dúvida. Veja na reportagem como andam as coisas na academia de futebol com Felipe Sboril. No Palmeiras a coisa tá preta. Felipão anda meio pensativo, sem saber o que fazer para o jogo desta quarta-feira diante do Botafogo pela Copa Sul-Americana. No começo do treino, na tarde desta terça-feira, todo mundo no gramado. Depois, uma passadinha no vestiário, cerca de 1 hora de conversa. E, de novo, trabalho com bola depois. Também são muitos desfalques, para ser preciso, 11 no total. Na manhã desta terça-feira, Fernandinho e Marcos Assunção passaram por cirurgias e estão bem. Marcos Assunção, um pouco mais simples o caso dele. Apenas 40 dias de recuperação por uma artroscopia. Já Fernandinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e fica de fora por 8 meses. Por causa desses e de outros problemas, o técnico Luiz Felipe Scolari não conseguiu repetir a equipe desde que o time foi campeão da Copa do Brasil. Agora a gente está vindo numa sequência de, se eu não me engano, 2 meses vai bater com direto quarta e domingo. Então é muito difícil um jogador, principalmente aqueles que correm mais, né, jogar direto todos esses jogos. Então você tem que ter um grupo, você tem que conhecer o seu grupo. E isso o Felipão tenho certeza que ele tem. É ruim, muito ruim, porque você não consegue repetir um time, dar um padrão, né, um entrosamento legal. Mas pode ser, pro futuro pode ser bom. Com todos esses problemas, Felipão poderá ter apenas 5 atletas no banco de reservas, mas parece que isso não vai atrapalhar o andamento dentro de campo. Quem tem entrado tem mostrado. A gente tem, por exemplo, o Wellington, zagueiro, que fez 3, 4 partidas muito boas quando jogou. Os outros, o Fernandinho mesmo, antes de machucar, que tava jogando ali meio de meia, né, de ponta, então tava jogando muito bem também. Então a gente sabe que quem entrar vai ter condição de jogar. Acho que isso não preocupa muita gente, nem passa pela nossa cabeça. Henrique volta à equipe, mas Valdívia e Thiago Heleno ainda são dúvidas pelo mesmo motivo. Contusões, dores, departamento médico, não dá nem para tocar nesse assunto por aqui.
Vai que alguém se machuca antes do jogo. Bom, eu tenho dito aqui que para se disputar esse Campeonato Brasileiro é preciso ter um bom elenco, um elenco grande, um elenco de qualidade. O Palmeiras já tem um elenco reduzido e os problemas são enormes em relação à contusão. Aí não há como fazer milagre. Sobre Copa Sul-Americana, o Palmeiras mesmo tendo essa vantagem por 2-0, tem que tomar cuidado lá no Engenhão contra o Botafogo, e para não perder ainda em tempo, né, a polêmica que foi levantada pelo Léo, eu discordo do Léo. Acho que hoje o Santos não tem um time melhor que o Corinthians. O Santos está em formação novamente e o Santos, né, foi eliminado nas semifinais da Copa Libertadores pelo Corinthians. O Corinthians hoje está melhor do que o Santos. Domingo, Mesa Redonda terá a presença especialíssima do ex-goleiro Marcos. Para aquecer os motores para esse programa imperdível, tem várias pérolas do Marcão que nós vamos ver durante essa semana. Mas não perca, domingo, às 9h30, goleiro Marcos. Ele vai mostrar que o livro dele Nunca Fui Santo. Aliás, a minha avó já comprou o livro na livraria, já pediu para autografá-lo, porque... o Marcos autografar o livro, porque ela é super fã do goleirão. É imperdível, né? O Marcão é figura carimbada, né? Então é certeza de um ótimo programa, um ótimo Mesa Redonda no próximo domingo. Avise a família e os amigos, domingo 9h30. Soberano 2, este é o mais novo filme que o São Paulo lançou esta semana para relembrar a conquista do 3º título do Campeonato Mundial. Com duração de 90 minutos e tendo Rogério Ceni como astro, o filme começa a ser apresentado nas telas de cinema a partir da próxima sexta-feira. A conquista do Mundial de 2005. O gol de Mineiro na final contra o Liverpool. As defesas de Rogério Ceni. Imagens eternizadas na memória do São Paulino. E o torcedor do São Paulo pode reviver em detalhes esse título de 2005 em Soberano 2, filme que estreia nos cinemas no próximo dia 24 de agosto. O documentário, dirigido por Carlos Nader e Maurício Arruda, traz imagens de bastidores e depoimentos inéditos dos principais nomes daquela conquista. As pessoas não entendem que o valor daquilo não é o valor do dinheiro que lhe é pago, né? Aquilo é um valor histórico, é um valor que você carrega para os teus filhos, para todo o torcedor São Paulino, para aquelas 60 mil pessoas que vão no Morumbi. O importante também num filme como esse é ter boas entrevistas, né? Assim, você depende muito, né? Porque depende dos personagens do jogo. E eu acho que o maior desafio realmente, um dos personagens principais era o Rogério. Eu acho que o maior desafio foi fazer essa entrevista, né, que nós fizemos com ele. E quando assim que terminou a entrevista do Rogério, a gente falou, a gente tem um filme. Os desafios, além desse do depoimento, é saber construir uma história que faça com que o espectador reviva o jogo. Principalmente o jogo da final, né? Mas reviva, tem uma experiência de reviver aquele momento. E não é simples. Uma partida é uma alegoria da vida, que nem um filme. Então a gente no processo, a gente soube percebeu que a gente tinha que valorizar isso. Nas versões finais, quando a gente foi depurando o filme, a gente foi tirando coisa do filme para deixar o jogo fluir. E só deixar os momentos realmente importantes de depoimento, de digressão ali do jogo. E enquanto não chega ao Soberano 3, o Tricolor tenta daqui a pouco garantir vaga para a sequência da Copa Sul-Americana. O caminho mais curto para chegar à Libertadores. E, é claro, chegar à final de mais um Mundial. Mas até lá, calma, torcedor. Daqui a pouco tem o Bahia no Morumbi. O São Paulo tenta embalar mais uma vitória, mas desta vez o desafio será contra o Bahia pela Copa Sul-Americana. O discurso dos jogadores é de respeito ao adversário, apesar da vantagem, que permite até uma derrota por um gol de diferença. A gente tem que entrar ligado, focado no jogo, para que o Bahia não venha surpreender a gente dentro de casa. Então, acho que é entrar ligado os primeiros 1 minuto de jogo até os 90 minutos total, só de atenção para a gente não tomar um gol para vir dar motivo para a equipe adversária crescer aqui dentro do Morumbi. Em relação a priorizar ou não uma competição, os jogadores são claros. O campeonato que o São Paulo jogar, ele não pode abrir mão, nunca pode abrir mão, tem que jogar sempre para ganhar. A gente não pode priorizar nada.
Sul-Americana, brasileiro, tem que ir com força máxima para a gente conseguir nosso objetivo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas contamos com o apoio da nossa torcida, do elenco que está querendo, para a gente sair com um bom resultado de lá. Mas esse discurso do jogo a jogo não é bem assim. Basta conversar com os atletas sobre outros assuntos para que, meio que sem querer, eles falem do adversário do domingo, o Corinthians. Cortez, por exemplo, ainda lamenta o cartão contra a Ponte, que vai tirá-lo do clássico. Acho que eu me precipitei ali na jogada ali, fui querer dar o bote ali, infelizmente fiz a falta ali, tomei o cartão e não vou poder ajudar meus companheiros no domingo. Fiquei triste, porque eu gostaria muito de poder estar em campo nesse domingo para ajudar o São Paulo. E com a ausência de Cortez, o técnico Ney Franco deve fazer um teste logo mais, para saber quem encara o Corinthians. Acho que, independente se ele colocar eu, o Henrique Miranda ou o Cícero, o grupo aqui, quem ganha é o São Paulo. Então, tem que estar com a minha cabeça tranquila. E se o professor optar de me deixar no time, vou dar o máximo. Se ele optar de colocar outro jogador e me colocar no banco, vou estar torcendo da mesma forma, porque quem ganha não é o Ney Franco, não sou eu, é o grupo todinho que ganha. E uma boa notícia para a torcida. Luiz Fabiano, o fabuloso, será poupado, mas está garantido para o duelo de domingo. A vantagem adquirida pelo São Paulo na Bahia foi fantástica, 2-0, o time pode até perder jogando no Morumbi por um gol de diferença, e comparando os dois times, o São Paulo vive um momento muito melhor, é melhor e tem tudo para confirmar a classificação. O São Paulo vive um momento de instabilidade, né? Vence, perde, ganha bem um jogo, depois perde mal outra partida. Então, o São Paulo ainda não se achou. Mas devido à vantagem que foi feita, foi conquistada na primeira partida, o São Paulo tem tudo para se classificar hoje, né? Só uma catástrofe mesmo. O São Paulo não sai classificado do estádio só uma hecatombe. Como diria o Celso, uma hecatombe. Agora, o que fica já de recado para a torcida do São Paulo é sobre o Lucas, né? Porque já na primeira vez que o São Paulo perder e o Lucas não for bem, já vão falar, tá vendo? Tá pensando no Paris Saint-Germain. O Lucas entrou no final de semana e jogou muita bola. Ajudou muito o São Paulo na vitória do final de semana. Então não vamos cobrar do garoto lá na frente, uma coisa que acontece com qualquer equipe, né? Então o São Paulo hoje deve ter aí um bom resultado, uma vitória, para até chegar no final de semana no Campeonato Brasileiro, no Clássico contra o Corinthians, mais fortalecido. Afinal, o São Paulo não vence o Corinthians nas últimas partidas no estádio do Pacaembu, já faz acho que uns 7, 8 jogos aí de vencibilidade do lado do Corinthians. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net: como São Paulo irá conseguir a vaga para a Copa Libertadores? O pessoal acha que não conseguirá a classificação, 70% dos votos. Aí em segundo lugar, pela Copa Sul-Americana, 21%, e pelo Campeonato Brasileiro, 8% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Até lá, tchau. A sequência também tem esporte no Jornal da Gazeta. Até já. Valeu, galera. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Tchau. A Máquina quer saber tudo de filosofia com Mário Sérgio Cortella. Não perca, hoje, 11h40 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.